Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Daurício e eu estou aqui hoje com convidados super especiais e nós vamos começar o evento Futuro Tech Carreiras em TI. É o primeiro fórum que eu estou organizando junto com as pós-graduações em tecnologias da Cogna Educação e é um imenso prazer te receber aqui hoje conosco. Eu estou aqui hoje com 3 convidados mega especiais. Eu já vou começar apresentando, mas antes eu vou fazer uma introdução para a gente começar essa noite com o pé direito. Ao longo desses 2 dias, nós vamos dialogar sobre temas essenciais: formação de talentos, presença feminina na tecnologia, aprendizagem contínua e o que as empresas realmente buscam nos profissionais do futuro. Agradecemos desde já a presença de todos vocês. E agora, os nossos convidados. Eu estou aqui com Roberta Piozzi. A Roberta, ela é da Brascom, diretora de Relações Educacionais e Parcerias, é isso, né, Roberta? Exato, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, eu adorei o convite, Gil, obrigado, uma delícia estar aqui com os meus parceiros de painel. Eu sou Roberta Piozzi, diretora de Parcerias e Projetos em Educação da Brascom. E aí a Brascom é a Associação das Empresas de Tecnologia e Telecomunicações, né? Então, nesse sentido, a gente representa o setor de tecnologia. A gente tem quase 100 associadas hoje, empresas de todos os tipos, tamanhos e formatos. Então, vale a pena vocês pesquisarem a Brascom e conhecerem quem são as nossas associadas. E, além disso, a gente produz muita inteligência, muito estudo, né? Isso ajuda a gente a pensar o mercado de tecnologia como um todo e poder trazer, né, isso para o debate e trocar. Perfeito, seja muito bem-vinda, obrigada. Estamos aqui também com o professor Vivaldo Breternitz, uma pessoa super querida, que sabe aí todos os significados, tecnologias que envolvem a internet das coisas. Hoje o professor Vivaldo, ele é diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas. Professor. Olá, meus cumprimentos a todos, é um grande prazer estar por aqui com vocês, certo? Trocando ideias, aprendendo muito com a Roberta, com você e também com o Alexandre Borim, que é o nosso próximo convidado. Muito obrigada, muito seja feliz muito de estar bem-vindo. Muito bom. Alexandre Borim. O Alexandre, gente, ele é responsável por um grupo que fomenta startups, pesquisa e tecnologia. E eu conheci o grupo Grape Valley, estava logo no início. E hoje tem mais de 1000 participantes, fora ações maravilhosas que eu quero que depois vocês todos conheçam. E também você é fundador da Prestos, certo, Alexandre? Isso mesmo, muito obrigado pelo convite, Juliana. Prazer estar com vocês. Boa noite a quem nos acompanha e está dedicando esse tempo para refletir um pouquinho sobre o futuro. Bora falar de futuro, bora falar dessas possibilidades, né? As carreiras estão em constante evolução, mas agora estão em revolução, né? Então vamos falar bastante sobre isso, novas tecnologias que estão de fato mudando o mundo, vão mudar muito mais, e você que está numa carreira de TI está no lugar certo, na hora certa e no meio do furacão ao mesmo tempo, né? Então vamos falar sobre isso hoje. Certamente, um furacão mesmo, porque nós temos tantas vertentes, tantos olhares, a tecnologia mudando. E eu vou começar por um tema que vai fazer todos os outros emergirem aqui na nossa conversa. E que é algo que todos os nossos alunos, estudantes, as pessoas que estão nos acompanhando precisam se antenar, que é a questão das 4 economias. Borim, fala um pouco para nós como que é. Bora lá. Então a gente fala muito sobre essa transformação, né, do mercado, as novas tecnologias, e também fala, obviamente, de quais são as oportunidades de carreira, né? Então, muito se fala da grande eliminação de cargos e postos de trabalho, que são 90 milhões de postos que serão exterminados pela IA, modificados profundamente pela IA, mas menos se fala sobre os 170 milhões de outros empregos que serão criados, né? Então, a gente tem que entender de que futuro a gente está falando e cabe essa teoria muito interessante. É um estudo que menciona 4 novas economias, basicamente por cores. Então, a gente está falando da economia laranja, da economia digital, da economia verde e da economia prateada. Então, a laranja é a economia da criatividade. Então, o que estamos aqui, você que está nos assistindo, por trás aqui tem todo
um back-office, uma organização, profissionais responsáveis por essa transmissão. Esses profissionais são dessa economia laranja, que é da criatividade, né? Você que quer ser youtuber, eu já quis quando era menor, também faz parte dessa economia que sim existe e toda a produção por trás desses grandes influenciadores e tudo mais. A economia digital já é mais óbvia, é a economia realmente da tecnologia, do desenvolvimento, da programação, que hoje em dia está profundamente transformada pela inteligência artificial também, né? A forma como a gente desenvolve códigos, programas. E em seguida, claro, a economia verde, que diz respeito ao mundo que a gente tem que recriar, né? Regenerar. Então, todas as tecnologias relacionadas a energias renováveis, desde o fotovoltaico até as energias que estão sendo desenvolvidas, né? Como fusão nuclear, que é uma coisa nova, que vai ter muito desenvolvimento, hidrogênio, coisas que são usadas nos futuros motores a combustão ou célula de combustível. Então, todas as tecnologias relacionadas com a economia verde. E, por último, a economia prateada, né? Que é a economia do envelhecimento, né? As pessoas que estão envelhecendo, toda a população, de maneira geral, a pirâmide está se tornando mais velha e com esse novo formato de pirâmide, não são cuidadores de idosos que teremos mais. São profissionais, oportunidades de carreira, para que se tenha muito mais qualidade de vida, preparadores físicos, agentes de turismo, né, guias turísticos, pessoas que coordenam experiências, culinária, alta gastronomia, tudo isso tem a ver com a economia prateada. Então, essas 4 economias descrevem você que está pensando no que eu vou empreender, no que tipo de empresa, startup eu vou abrir, que tipo de profissão eu vou ter no mercado. Vale a pena pensar nessas 4 economias de olho nas 170 milhões de posições que serão criadas e não nas 90 milhões que desaparecerão, né? Sim, perfeito. É muito comum nós acabarmos pensando que a IA vai substituir. Hoje, nós já temos que pensar nessa formação. Quais são as características, as competências, né, que essas pessoas, esses nossos novos profissionais, nós nos reinventando, temos que desenvolver. E aí, Roberta, vou agora puxar o assunto para a Roberta agora. Você tem frequentado vários eventos sobre formação de talentos. E o que é que nós temos visto que as pessoas querem saber sobre skills, comportamento? Fala um pouquinho disso para nós. Boa. Eu tô aqui com um caderninho anotando também, porque eu tô fazendo a live e tô aprendendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é muito legal. E eu como, né, o Future of Jobs, que é esse relatório que você trouxe com os dados dos 70 milhões e as profissões que vão existir e as que vão declinar. E eu acho que a gente precisa começar a pensar muito sobre isso. E acho que tem um ponto que é, a gente ficava discutindo, não, você tem que aprender a usar a IA, porque as pessoas que sabem utilizar a IA que vão substituir os empregos. E aí agora eu já acho que não é isso. A IA sim vai substituir tarefas, empregos, etc. Então não é só saber usar a IA, mas é como a gente traz a nossa humanidade para o uso dessa IA. E aí fazendo gancho, né, com as competências, talentos, etc. Futuro do trabalho e formação de talentos é a minha pauta do dia a dia, né? E você falou, eu tô quase que onipresente, né? Eu tô o tempo todo em algum evento, em algum lugar, falando e trocando sobre isso. E eu acho que o próprio relatório Future of Jobs, ele lista diversas competências que a gente precisa desenvolver. E para esse ano tem mais a ver com pensamento crítico, curiosidade. Inclusive, depois que o relatório foi lançado e ele falou sobre essa competência, apareceram vários cursos sobre curiosidade. Eu achei curioso como a gente desenvolve a competência. De curiosidade através de cursos formativos, enfim. Mas como que a gente bota isso no centro, efetivamente, né? E se tornam pessoas mais curiosas e investigativas, porque aí ela pode alucinar, ela pode dar respostas tortas para a gente, né? Enfim, como que a gente pensa sobre isso. Mas, para mim, a competência-chave, e acho que quem está assistindo a gente nesse momento está fazendo isso, é a capacidade de seguir aprendendo. E eu não estou falando necessariamente de lifelong learning aqui, eu estou falando a capacidade de aprender mesmo, porque uma certeza que, basicamente, a gente tem, além da morte, é que as coisas vão mudar. Sim. Então, se as coisas vão mudar e o que eu estou me formando hoje não necessariamente é o que eu vou trabalhar amanhã, como eu aprendo o tempo todo a fazer coisas novas? Né? E aí isso conecta super com as 4 economias que o Borim estava trazendo aqui, né? Então, como que a gente
se desperta para o aprender. E aí a gente vai... E aí, lógico, tem todas, né? Pensamento crítico, resolução de problemas, empatia, comunicação. Então, tudo isso perpassa. Mas eu diria que, para além de potencializar, obviamente, as nossas competências humanas, mas quando a gente fala de tendência de competências e habilidades, letramento digital e uso de inteligência artificial, em 2030, está no top 1. Então, também tem uma coisa de hard skills aí que a gente precisa olhar. Olha, perfeito. E falando em hard skills, muito obrigada pela sua brecha, Roberta. Nós temos aqui uma pessoa, né, professor Vivaldo, que pode falar muito para nós sobre as tecnologias e sobre essa evolução. Qual que é o impacto que você percebe atualmente, que acompanhou tantas mudanças, transformações, né? Fala um pouco para nós, como você percebe o mercado e esses profissionais hoje? Veja bem, a gente percebe, fica muito claro que a chegada da inteligência artificial é uma disrupção, né? E como todas as disrupções, nós temos aspectos melhores, aspectos piores. O emprego e o desemprego citado pelo Borin é um desses aspectos. Agora, a gente percebe também que estão surgindo necessidades, a Brascom vê isso com muito mais clareza, necessidades de novas formações, de novas experiências, a gente conheça novas tecnologias, etc. A gente que está no mercado percebe, por exemplo, que existe aqui no Brasil uma carência terrível de profissionais, especialmente nessa área que nós estamos tratando. Perfeito. A Brascom tinha um número que eu usei muito nas minhas aulas, aí dos 4, 5 anos, dizia que no Brasil faltariam, acho que era nesse ano de 2025, 300 e não sei quantos mil profissionais de TI. 570 mil, mas a gente lançou um novo agora que tem uma projeção que não tá cravada, tá? Mas no cenário pessimista, 33 mil, no cenário base, 88 e no otimista, 147 mil. Estou com os números decoradinhos aqui, professor. Que ótimo. E eu, infelizmente, sinto que aqui no Brasil nós vamos ter uma dificuldade imensa para suprir essas necessidades. E isso começa, na minha visão, principalmente nos anos iniciais de escola. Aquilo lá que se chama ensino básico, até o ensino médio, etc. Nós temos recebido na universidade, eu já fui professor em curso de mestrado, inclusive, uma grande universidade estadual de São Paulo. Gente que estava a um passo do analfabetismo funcional, certo? Sim. E estes problemas de deficiência de formação básica só têm se agravado. Infelizmente, a gente vive um círculo vicioso, porque os professores dessa garotada também foram mal formados. Sim. Então, me preocupa muito a condição de o Brasil ter profissionais suficientes para atender de forma efetiva as empresas, as organizações que precisarão usar essas novas tecnologias. No caso específico de internet das coisas, por exemplo, existe um campo imenso para a aplicação desse tipo de tecnologia na agricultura. O Brasil é um país extremamente forte nessa área e a gente não encontra gente. Não mesmo. Simplesmente, certo? Tecnologia existe e o problema é simplesmente de gente preparada para aplicar essa tecnologia. Esse é um tema que me preocupa muito, muito, muito e eu não tenho visto nos últimos anos uma melhoria nessa área. Sim. Soluções para isso tem que começar lá embaixo. Sim. Certo? Perfeito. E depois também que as pessoas se conscientizem do que a Roberta disse, da necessidade de aprendizado constante. A gente vê, eu não queria parecer pessimista, né? Mas a gente vê muitos jovens aí falando, eu vou, uma expressão que eu detesto, pegar o diploma em 2 anos. Meu Deus. Pô, vai pegar o diploma em 2 anos e vai fazer o quê com esse diploma? Formação por formação não é suficiente. Não adianta. Então, por um lado, eu sou extremamente otimista, porque eu acho que nós temos uma tecnologia, ou algumas tecnologias chegando aí, que pode alavancar o bem-estar da população, da humanidade toda. E eu sou pessimista pelo lado, mais especificamente do Brasil, de não dispormos de gente capacitada para aplicar essas tecnologias. Perfeito. Nós estamos pontuando aqui algo que é muito sensível, né? Que é a alfabetização. Começarmos com essa questão do letramento digital para professores,
professores poderem se especializar melhor para trazer isso para a sala de aula. E isso chega até os níveis mais altos aí da graduação, da formação, né? Sim. E aí, nós, quando vamos para o mercado de trabalho, ou contratar, ou buscar pessoas, e a gente fala, não tem profissionais suficientes. Nós estamos falando que nós já estamos parando em termos de competitividade. Perfeitamente. E é esse o ponto. Como que nós queremos desenvolver sem essas pessoas formadas para que a gente tenha essa força de trabalho, né? Essas pessoas mesmo. E aí eu vou provocar um pouquinho aqui. A inteligência artificial, né? Quais são os trabalhos que a gente já pode, assim, de cara falar que a inteligência artificial vai substituir se a pessoa não começar agora a sua jornada rumo a essa qualificação? Quem começa? Posso começar? Pode Desculpe, começar. Roberto, fique à vontade. Não, eu acho que eu vou fazer um gancho antes disso, professor, e aí me complementa. Porque eu concordo muito que a gente tem essa questão da educação básica, e aí quando a gente está falando de talentos, a gente está falando de talentos, né? Então a gente quer profissionais efetivamente qualificados. Perfeito. E aí esse ano saiu uma pesquisa da INAF sobre analfabetismo, enfim, geral, e aí a gente tem uma questão de analfabetismo digital da população. Totalmente. E tem um outro ponto que eu queria agregar, que é, hoje, inclusive, para a gente ser cidadão, a gente precisa saber usar o digital. Porque para você acessar o GovBR, por exemplo, é um aplicativo. Sim. Você precisa ter essa Sim, competência. sim. E eu não vou lembrar o dado de cabeça agora, esse eu não decorei ainda, mas a nossa taxa era muito baixa, muito baixa. E aí, como a gente quer ter profissionais e talentos qualificados, se a nossa taxa de alfabetismo, né, digital, ela está muito baixa. Ok. Então, a gente tem, de fato, uma complexidade aqui para preparar. E, inclusive, tem uma coisa que eu gosto de trazer muito para a mesa, que é o despertar para a carreira em tecnologia, né? Como, além de dançar para o TikTok, eu penso que eu posso programar o TikTok e estar nesse lugar. Então, que ações que a gente pode fazer nesse sentido também? Porque tem que vir da base, né? Se a gente não cutuca lá na base, a gente não traz para a ponta, para o futuro. Certo. E aí, e essas carreiras, como que ficam? Como vocês veem? Um jornal que eu escrevo regularmente vai publicar amanhã um artigo que eu coloco uma expressão lá que eu aprendi anteontem, tá? Chama-se, é algo como, do inglês, Job Apocalypse. Apocalipse dos trabalhos, trabalho no sentido de emprego, né? Então, eu acho que do ponto de vista de dificuldades, a inteligência artificial vai prejudicar ou dificultar a empregabilidade de pessoas recém-formadas, certo? A gente vê na nossa própria área de computação, tem muitas empresas, especialmente fora do Brasil, que isso está um pouco mais adiantado, deixando de contratar pessoas recém-formadas, profissionais júniores. E não apenas na área de tecnologia, certo? Eu lembro que há alguns anos atrás, aqui no estado de São Paulo, o governo estadual colocou toda a justiça, ou digitalizou todos os processos que estavam em andamento na justiça. Então, os escritórios de advocacia tinham exércitos de estagiários. Para quê? Para ir ao fórum, tirar uma cópia, olhar como estava tal processo, etc., né? E hoje o advogado senta lá no computador dele e consulta, não precisa mandar mais o estagiário ao fórum, né? Isso foi um impacto imenso na carreira desses jovens, né? E eu acho que algo similar pode estar acontecendo não só na área de tecnologia da informação, mas em outras áreas. Perfeito. Elaboração de relatórios, geração de e-mails, totalizações, pesquisas diversas, etc. Eu creio que esse pessoal mais júnior é mais vulnerável, certo? Embora, de novo, eu repito, eu sou um entusiasta do avanço tecnológico, certo? Sei lá, 300 anos atrás ou 200 anos atrás, quando da Revolução Industrial, nós vivemos uma situação análoga, né? Um monte de gente perdeu emprego, certo?
porque o cara que tecia ali num Sim. tear manual, de repente chegou um tear a vapor e Automatizou. tomou o lugar dele, né? Então a sociedade tem que se adaptar. O que preocupa mais hoje, nesse momento, é a velocidade das mudanças. Isso é um ponto que nós devemos observar. Mas, apesar do aparente pessimismo, eu sou um otimista nessa área. Bom, eu vou roubar. Recentemente eu escutei o Diogo Barreto, que é presidente do iFood, falando que nós brasileiros temos que parar de reclamar da tecnologia. Perfeito, Sim. Borim. Então, assim, claro que eu não quero rezar a missa para o padre. Acho que todo mundo que está, a maioria dos que estão nos ouvindo, já escolheram um pouco essa vertente da tecnologia. Mas eu acho, e tendo esse meu caráter cidadão, de fato, como a Roberta colocou, eu me preocupo muito em como trazer mais gente para essa área, né? O Brasil, de fato, carece muito de profissionais nessa área. Quem está, não está com devido empowerment, não está indo para o mercado. Então, no Grape Valley, por exemplo, que é uma comunidade de startup e inovação, a gente sempre está tentando incentivar as pessoas que estão já na área, ou até que estão próximos a essa área, para que eles consigam, de uma forma correta, usar a tecnologia que está à disposição em prol de construir negócios. A gente tem uma visão muito, muito ruim e limitada do que é uma inteligência artificial. Se eu perguntar, né, aqui em qualquer grupo, né, mas o que é? Não, é um negócio que eu entro lá, eu consigo pedir um resumo, consigo ser mais eficiente, eu consigo gerar imagem, gerar texto. Isso é o estágio 0.1 da IA. Neste momento, né, você que está nos ouvindo, todo mundo da área de tecnologia já tem que estar pensado e antenado no próximo momento, que é a agentificação da IA. É o momento onde a IA vai parar de só tirar dúvidas para ela, de fato, começar a executar ações. Então, primeiro, eu me preocupo muito com a inclusão das pessoas nesse processo. Então, razão pela qual, inclusive, fundei um instituto esse ano, chamado Instituto Lupa, que está dando aula em escolas estaduais de futurismo, tentando levar essa coisa de remover esse bloqueio da matemática, do STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, da cabeça dos estudantes do ensino médio, para que eles escolham cada vez mais opções técnicas, não só como profissão, mas opções técnicas complementarmente às suas áreas de especialidade, né? Porque olha o que vai acontecer. Pensem vocês aqui, vou dar um exemplo bem claro do que é a agentificação e o que vai ser a próxima fase da IA. Imagina lá um agente de turismo, que hoje está lá usando a IA, basicamente, me surgiram um roteiro de Grécia, 12 dias, para um casal assim, assado, que tem 2 filhos. Muito bem, ele está usando a IA como um copiloto. Enquanto isso, tem uma startup bolando lá um sistema que vai substituir esse agente de turismo. Sim. Enquanto isso, outras startups estão modernizando e digitalizando toda a estrutura de turismo mundial para fornecer serviços para IAs e agentes futuros que vão substituir completamente aí sim o agente de turismo. Sim. Então eu vou explicar esse exemplo um pouco mais claramente. Vejam vocês, o agente de turismo basicamente faz uma cotação do aéreo, faz uma cotação do terrestre, compara preços, pede para o cliente aprovar e compra, reserva. No futuro, e nessa fase de agentificação da IA, o próprio cliente vai entrar num site de uma startup que é gigantesca, é tipo Uber. O agente do cliente. O agente do cliente. Ou o agente do cliente fará o mesmo. Então, para não complicar, o cliente entrar num site tão simples como esses da Airbnb da vida, ele vai entrar, vai ser uma startup unicórnio, bilionária, não tem espaço para muito mais que uma ou duas por país. E vai pedir a viagem, vai ser entrevistado pela IA e vai fornecer o cartão de crédito para que esse próprio agente de IA tome todas as decisões de acordo com as preferências e vá consumir recursos. E aí o que acontece? As startups que hoje, na área de turismo, estão se modernizando, contratando essa nossa galera aqui para desenvolver a API, que são aquelas cordinhas, né? Que eu gosto de explicar a API como uma cordinha, né? Então, o que a startup faz? Ela vai lá, monitora e cadastra todos os transportadores de turismo, fazendo receptivo terrestre, por exemplo, cadastra tudo isso num sistema local e fornece uma cordinha. Na hora que o agente da IA vem perguntar para essa startup se tem algum transporte, ela fala, claro, está aqui, eu tenho todo o cadastro, data tal, quer reservar? Sim, eu forneço outra cordinha e na hora que esse agente puxa, está comprado o terrestre, está comprado o translado desse casal. Então, vejam a diferença
não é mais o agente de turismo. Sim, de fato, ele perdeu o emprego nesse sentido, não é mais necessário, ou ele eventualmente vai ser quem pilota isso, mas outros vários empregos foram criados nessas startups que vão habilitar toda a digitalização desse ambiente do turismo, né? Então é muito positiva essa visão. São 170 milhões de oportunidades que se criam e 90 que deixam de existir. E aí nós nos deparamos com a questão da velocidade com que nós temos que nos formar pessoas. As pessoas precisam ser mais proativas. E, de novo, soft skills. A Roberta mencionou criatividade. E aí a questão da comunicação, liderança, outras que nós podemos trazer aqui. O que mais nesse sentido vocês falam para os nossos alunos, para os nossos estudantes hoje? Desenvolva urgentemente para que você seja um criador de startup ou possa fazer parte de uma dessas realidades e se manter empregável, né? Qual que é a grande sacada? Vou fazer uns ganchos aqui. Perfeito, Roberto. Gostei muito desse cenário e eu gosto da provocação que a gente tem que ser a favor da tecnologia, mas que dá um medo da gente pensar tudo isso por causa da velocidade. Né? Porque é isso, é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, então não dá medo, né? E aí eu fiquei pensando sobre o que o professor falou dos cargos de entrada, e eu acho que essa é a grande preocupação, porque se eu ainda não acessei o mercado de trabalho, e eu não sei fazer algumas coisas, né? E aí a IA já está substituindo essas atividades, como é que eu vou aprender isso para ou comandar a IA, né? Ou para, enfim, criar alguma coisa, desenvolver. Então, eu tenho muita preocupação, de fato, com os cargos de entrada, e aí casa com o seu ponto, Ju, que é quais são as competências que eu preciso desenvolver para isso, né? Então, eu acho que pensamento crítico, resolução de problemas e trabalho em equipe, talvez esse trio, esse tripézinho, assim, que é isso, tem muitas outras, mas as soft skills, elas são muito relevantes. E aí o ponto também, para mim, é como que eu entendo todo esse universo da tecnologia e todas essas ferramentas, e aí eu vou deixar para os especialistas aqui complementarem, mas quais são, né, essas hard skills que a gente precisa usar? E aí acho que é a história do tá com medo, vai com medo mesmo, né? Então, assim... O corajoso é o que vence o medo, não é o que não tem medo. Né? Todos temos. Experimenta, né? Usa, mas usa com criticidade. Saiu uma pesquisa recente, eu não lembro, acho que foi do MIT, dizendo que uma professora fez um estudo que ela pediu para alunos escreverem uma redação com IA, alunos escreverem uma redação consultando, né, Google, enfim, e alunos fazerem redação de cabeça em 20 minutos. E aí, no minuto seguinte, ela pediu para trazerem uma frase. Então, quem escreveu com IA não lembrou, sei lá, mais de 80% não lembrava de nada do que tinha escrito. Quem pesquisou com o Google tinha uma taxa melhor, mas quem escreveu as próprias redações, obviamente, teve o aprendizado mais aprofundado. Então, sabiam citar, o percentual era maior. Então, também é isso, né? A velocidade está permeando tudo. Eu diria que uma das hard skills e soft skills importantes é, primeiro, o empreendedorismo. Né? E é uma coisa que vai ser necessária em todo mundo, porque criação de startup começa com a identificação de um problema, não é com uma ideia que você começa uma startup. Então, por mais que você vá até perguntar para IA sobre ideias, não é isso que cria uma startup. E aí entra num soft skill muito importante que a IA não vai ter nunca, que é a empatia. É você empatizar com o problema que existe. Podendo enxergar o problema, senão você não tem condições nem de... E podendo ser extremamente inovador em relação ao problema. Então, vejam, o Uber. O Uber não foi uma startup porque criou um aplicativo incrível. Não, foi uma startup de muito sucesso porque identificou que as pessoas tinham um problema de pedir locomoção, de pedir táxi, solicitar um táxi, ter acesso ao transporte sem necessariamente ter o carro. E mais, que existia outra fatia da população capaz de fornecer os carros, tanto que o Uber não tem um carro deles, né? É todo praticamente, então, um peer-to-peer. E com isso eles conseguiram um modelo de negócio muito inovador. Então, mas foi da identificação do problema, não da ideia que nasceu isso. Né? Então, essa nossa capacidade de soft skill, de desenvolver empatia, é algo que a máquina vai ter muita dificuldade de entender. Né? E é por isso que eu acredito também que os humanos vão estar presentes na equação plenamente. Totalmente. Eu fui empreendedor muitos anos, né? A Prestos, que eu fundei há 16 anos atrás,
era uma empresa que tinha secretárias humanas atendendo o telefone 24 horas de maneira compartilhada. Então, a gente atendia 300 empresas com um time. Imagina, 3 anos atrás, gente, o ChatGPT tem 3 anos. Aliás, não tem ainda, vai fazer em novembro. Tudo o que aconteceu, 3 aninhos, playback. Ainda. Cabe quase na retrospectiva lá do Novíssimo. Globo Repórter. 3 aninhos. 3 anos atrás a gente percebeu que a coisa ia mudar e a gente já começou a embutir produtos de inteligência artificial como copiloto. E a Presto já está de olho na agentificação. Sim. Então, hoje a gente já está trabalhando com tecnologia muito mais pesada. A gente percebeu, por exemplo, que as secretárias compartilhadas elas conseguiam tirar pedidos, abrir agendar consulta, agendar reuniões, várias coisas legais. Só que elas não entendiam o produto do nosso cliente a fundo. Chegou a IA, o que temos agora? Nós Temos temos. um componente que fica já no site do nosso cliente. Se ele lançar produto hoje mesmo a nossa equipe já sabe do produto e sabe explicar o produto. Sim. Às vezes melhor que o vendedor. Outro dia a gente recebeu uma reclamação de uma empresa que faz locação de barcos e cotas de barcos, embarcações, veleiros. E o dono falou assim, Borim, a IA de você está fazendo muito errado, está vendendo um barco que não existe, ela alucinou. Eu falei, Vamos criar um barco novo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Eu fui ver. Não, de fato, vocês têm esse barco no estoque, entrou ontem. E o dono não sabia. O dono não sabia. Legal. Então você vê, como copiloto. Velocidade. É velocidade. E a minha empresa, que era de recursos humanos, basicamente, tem muita tecnologia, mas era basicamente RH. Começou a usar isso a nosso favor. Então não é que a gente começou a demitir. A gente está crescendo. Mas com mais tecnologia aplicada a produto. Né? Sim. Quando eu estava em sala de aula, meus alunos falavam, mas você está falando que nós estamos estudando, mas nós não vamos ter como operar, como trabalhar. Eu falei, não, eu estou tirando vocês do braçal para desenvolver esse pensamento analítico, para olhar e enxergar as possibilidades do mundo, porque vocês não estão aqui, não nasceram para ficar carregando peso, para ficar em linhas de operações que requerem muito trabalho braçal. Vamos usar o nosso intelecto, e essa eu vejo que é uma era que nós temos que pensar muito nisso, nesse desenvolvimento, né? Olhar à frente, desenvolver essas competências. E à medida que as coisas vão escalonando, mesmo os empregos iniciais, os estágios que se tinha, eles vão continuar existindo. Sim. Só que tudo que era um trabalho de robô vai ser feito por robô. Né? Na Prestos a gente está pensando exatamente isso, assim, como que a gente pode escalar sempre, fazer coisas mais complexas com a ajuda, claro, dessas tecnologias todas. Né? Eu acredito que não vai ser, assim, de verdade, eu acredito que a gente vai ter mais problema com o pessoal todo indo para home office, não tendo mais ninguém no escritório para ensinar os mais novos, do que pelo fato de eles terem que escalar para atividades de maior valor agregado. Essa é uma outra questão, alinhamento dos processos dentro das próprias empresas, porque vão se modificando pessoas, processos, entrando tecnologia e parece que vai perdendo ao longo do tempo, né, esse conhecimento de como que era feito e onde estamos, para onde vamos. E usar a tecnologia a favor vai ser cada vez mais importante, documentar isso. Não, ó, a pessoa X, ela sabia e ela executava, o escopo X foi desenvolvendo o Y. Imagina nós termos esse tipo de análise de desenvolvimento profissional. É fantástico para você elaborar as próximas ações de treinamento, de formação, de capacitação de pessoas, legislações educacionais e tudo mais, né? E estamos aqui com 3 convidados maravilhosos falando sobre tecnologia. Eu espero que você esteja gostando demais desse painel, desse fórum, falando sobre carreiras, as suas oportunidades, o olhar que você precisa desenvolver. E aí, para a gente falar mais de carreira agora, a Roberta, ela pode trazer alguns aspectos. Eu gostei do projeto de lei, daquele comentário que você falou sobre a regulação da IA e como que isso vai impactar. Antes da Roberta, eu posso fazer uma observação? Professor, por favor. Nós estamos falando de que se espera que as pessoas, que características as pessoas têm que desenvolver, né? Uma preocupação minha é com aquilo que a gente chamaria, entre aspas, não sei se é um bom nome, cultura geral. Cultura geral significa enxergar o mundo, olhar o mundo, observar o mundo.
Eu vi um caso na imprensa essa semana que eu tinha visto algo muito semelhante, talvez há um ano atrás. O sujeito observando uma realidade, ter uma ideia associada, uma capacidade de associação àquela ideia e desenvolver algo novo, empreender. Existe aqui no interior de São Paulo uma empresa que é um grande fabricante de implementos agrícolas. A Jacto. Essa empresa é a Jacto e eu, em função do fórum, nós temos alguns contatos. Então a Jacto produz máquinas agrícolas. Um ano e meio atrás ela tinha uma máquina que podia abrir os braços, que ficava com 30 metros de envergadura. Então você imagina um fazendeiro lá de Santana do Livramento, do Rio Grande do Sul, comprou um negócio desse, como é que eu vou levar de Pompeia, aqui no interior de São Paulo, para lá? Então a Jacto criou um braço de transporte, uma companhia de transporte, para levar esse negócio para lá. Agora você imagina o tamanho do caminhão para levar uma máquina dessa. Vai andar, sei lá, 2, 3 mil quilômetros, vai voltar vazio? Não. Alguém na Jacto falou, opa, vamos montar um braço de transporte, a nossa empresa, nós vamos trazer coisa lá para cá. Quer dizer, uma ideia que foi uma extensão de uma atividade. E assim vão surgindo. E agora eu vi, acho que ontem na imprensa, que estão criando um negócio que a imprensa chamando de Uberboi. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Não. O Brasil é um grande produtor de carne bovina, pecuária, né? E você tem com frequência que levar os bois, por exemplo, de uma fazenda onde os bois nasceram, para um lugar onde ele vai ser engordado, que depois ele vai se levar para o matador, etc. E isso, sei lá, em alguns lugares é feito assim até hoje. Eu vi isso há não muito tempo no Pantanal. Você tem uma boiada, você leva uma boiada por terra, tá? Caminhões levando, certo? E agora tem uma empresa criada pelo grupo JBS, que eles estão chamando de Uberboi, que é o seguinte, eles têm lá uma frota de caminhões, né? Não serão motoristas independentes, não serão autônomos, não serão autônomos. Então você precisa pegar os bois que nasceram na sua fazenda e levar para a fazenda Roberto para engordar perfeitamente. Me chama o Uberboi, eu vou lá, pego os teus bois e levo para lá. A Roberto precisa levar para o matadouro do Borim, me telefone, eu vou lá e levo. Mentira dessa jogada. É um trabalho, é um negócio. Pô, simplesmente o cara conseguir enxergar isso que me parece. Agora parece simples, né? Realmente está criando um negócio e o cara deu números. São 500 mil viagens de caminhão por ano. É um negócio bestialmente grande. Então eu acho que essa capacidade da gente observar o cenário, entender os cenários, pode ajudar muito no processo de inovação. E esse exemplo é muito legal. O primeiro, inclusive, que você colocou, né, do transporte de uma carga de um tamanho muito exagerado. Veja vocês, isso é outro hard skill bem importante, power skill muito importante, que é o intraempreendedorismo nas empresas. Né? Hoje, as empresas tinham que estar incentivando ao máximo o empreendedorismo, formando os seus funcionários empregados, não é ficar desenvolvendo só gente fora. É formar gente dentro para quê? Para que você possa também escalar. E muitas vezes o empregado que vê uma oportunidade de negócio dessa e resolve para a empresa ficaria muito feliz se ele também abrisse uma startup ao lado, no mesmo parque Fabril, e começasse a prestar serviço para outras empresas. Porque isso acaba barateando o próprio frete dela e a própria operação dela. E olha que legal, você teve uma demissão de um dos 90 milhões que perderiam o emprego também dessa forma, gerando 170 milhões fora. Então essa é uma equação que a gente tem que se acostumar. Nós, como empreendedores, temos que estar incentivando o intraempreendedorismo dentro das empresas, porque a gente vai estar formando startup. E tudo que uma startup às vezes precisa é um primeiro cliente. Perfeito. Depois ela consegue desenvolver Eu outros. vi um caso muito recentemente, são pessoas muito próximas da gente. Aconteceu isso, a pessoa fazia um determinado trabalho dentro de uma empresa. A empresa falou, você não quer abrir um negócio? Claro. E agora, alguns anos depois, ele vendeu esse negócio por alguns milhões de dólares para uma empresa multinacional. Olha só, o intraempreendedorismo, o empreendedorismo, né? E aí eu gostaria que nós falássemos sobre essas lacunas, porque sem a formação adequada, não tem um profissional que vai enxergar essas oportunidades. Né? E aí, essas lacunas de aprendizagem, nós estamos aqui fomentando, falando de carreiras e tudo mais. Roberta, tem algum projeto de lei que você fala, olha, isso daqui nós estamos olhando hoje para o Brasil,
com esse foco de desenvolvimento, de formação? Primeiro, só fazer um gancho, né? Como tecnologia é cross e transversal e tá em tudo, né? Tudo. Então, qualquer área que a gente falar hoje vai ter tecnologia. Então, você quer trabalhar com saúde? Você pode ser técnico e trabalhar com saúde, com agro, enfim, com educação, né? É isso, tá em todos os lugares, em todos os campos. Então, acho que esse é um ponto. O segundo, não necessariamente a lei, mas como o Brascom, a gente é parte do Conselhão, né, do governo federal, a gente estava lá discutindo, e o ano passado a gente desenvolveu, junto com outras organizações e consultoria, o Plano Brasil Digital 2030+, que é um plano de Brasil mesmo, assim, né, um plano de Estado, a gente não está pensando só em governos. A primeira fase foi entregue um projeto na mão do presidente Lula, isso foi para sítio digital, enfim, estou falando muitos termos aqui, mas é porque é todo um caminho a ser percorrido, e a gente entendeu que o plano ele era algo tão factível que ele se institucionalizou-se, e agora é uma associação, então a associação BD30+, que está instituída. Dentro da associação e do plano, existem 6 pilares e passam por tudo que a gente está falando aqui: infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento, ambiente de negócio, educação e capacitação, letramento digital. Tem algum que eu estou esquecendo, mas são 6. E aí, dentro do que a gente olha, né, para a educação e capacitação e para o letramento digital, existem, né, iniciativas diversas e iniciativas diversas no país, assim, como um todo, né? Coalizões de tecnologia que olham para a educação básica, ali, incubadas no Todos pela Educação, maratona de tecnologia, a gente tem algumas, né? Olimpíadas, diversas também, a gente entende, né, que as Olimpíadas estimulam sim, e aí, consequentemente, os jovens conseguem descobrir carreiras e profissões a partir disso, pesquisar, né, e seguir. Então, o próprio PIBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ele coloca muito em xeque diversas ações informativas. E aí, até um ponto para trazer para a mesa, né? Quem forma, quem precisa ser formado. Então, quem forma os professores, né? Como que os professores criam as suas competências para poder ensinar os alunos. Então, a gente tem... E acho que a velocidade é o grande ponto aqui crítico da discussão, porque a tecnologia ela está em crescimento exponencial e a nossa capacidade de aprendizado é linear. Então, tem um issue aqui, né? Tem uma questão para a gente pensar, porque para colocar, né, isso e expandir, por exemplo, quando a gente pensa numa política pública do MEC para a formação de professores, a gente está falando de um país inteiro. Então, você tem uma questão, assim, de... complexa mesmo, né? Sim, nós olhamos para a inovação, para a tecnologia, e a nossa preocupação está na velocidade com que a gente vai acessar e fazer acontecer tudo isso. O professor citou vários exemplos, Vivaldo, Borim, e aí como que a gente vai conseguir ser competitivo e levar essa formação, por exemplo, para áreas que antes nós falávamos em letramento digital, agora é letramento digital mais letramento em IA. Né? Nós estamos um pouco aquém. Vocês têm visto soluções que pensam em como levar formação e carreira, sobre um olhar inovador mesmo, para as periferias, por exemplo, como formar essas pessoas, né? Aproveitando aqui esses projetos, né? Que as pessoas busquem os projetos também para que elas possam se desenvolver. Como que a gente consegue trazer esse olhar da inovação para as periferias, por exemplo? Um projeto que o Borim está fazendo é algo nessa linha. Só que a escala em que isso precisa acontecer, não há Borim no mundo que consiga dar conta. Um só Borim, né? A gente vê, né? Nos últimos 3 anos eu visitei China, Índia e Israel, porque a coisa está pegando. É isso. Basicamente, falei, preciso dar uma olhada como estão os ecossistemas de inovação, porque está indo muito rápido, né? E a China, acho que ensina algumas lições bem interessantes. Eles hoje são uma sociedade extremamente tecnológica e conseguiu muita inclusão de periferia. Levantaram muitas pessoas acima da linha de pobreza. E é interessante, né? Porque lá acaba acontecendo um alinhamento entre uma política que tende a isolar o mercado do resto do mundo, mas que também cria muita coisa interna, né? Então se trabalha muitas vantagens competitivas para se desenvolver internamente.
Mas uma conclusão foi clara, olhando esses países. Primeiro, a sociedade civil tem que ser parte da equação. Sim. Porque não há como... A gente sabe a importância do governo para fazer, e é de fato através das mãos do governo que a gente tem, de fato, a transformação do público. Mas a sociedade civil do Brasil precisa ser mais, a sociedade empresarial também, precisa ser mais envolvida com as questões do público, precisa demandar mais, precisa dar mais consultoria, mesmo que seja gratuito ou paga, não importa, mas precisa estar realmente... A gente tem que lembrar que cidadania não é votar, é você dar ideia, contribuir, continuar cobrando, parceria, estar próximo. E o que a gente vê nesses países é muito essa movimentação da universidade, da sociedade civil e do governo juntos, para que realmente essas oportunidades cheguem à periferia. Isso passa não só por um ensino de público de qualidade, mas promoções de coisas importantes. Lá na nossa cidade, Jundiaí, né, Vivaldo também tem uma convivência lá próxima, Ju. É importantíssimo que o governo, por exemplo, faça prêmios de inovação. Que ele faça... E não custa nada fazer um prêmio de inovação, custa o reconhecimento, que é tão importante. Que ele faça prêmios de empreendedorismo para incentivar as empresas que estão incentivando e remando para o lado certo. Então, você vê, são ideias que, se você chegar para um agente público e falar, olha, isso ajuda, ele fala assim, cara, você está brincando que isso ajuda. E ajuda muito. Dá reconhecimento, você mostrar a direção certa que uma empresa está tomando, casos de sucesso, promover campanhas, prêmios, até hackathons, como foi citado. Sim. Isso incentiva muito para que essa população periférica, aos poucos, vá se incluindo. Então, a gente tem que ser muito inclusivo, porque está faltando mão de obra para começar. Tá faltando, mas não é só isso, é a gente fazer realmente, oferecer oportunidades dignas, porque quando a inovação se dá, principalmente através da tecnologia, você tem, em geral, não um empreendedorismo de sobrevivência, tem um empreendedorismo de escala. E aí, se a gente não inclui as pessoas, elas perdem essa chance de também ser bem-sucedidas nas suas carreiras e na sua vida. Né? Perfeito, Borim. E para que elas consigam pegar essa onda, surfar nessa onda de como que eu entro nessa onda de desenvolvimento, de startup, de formação, qual é a recomendação? Partindo já para as perguntas finais. Eu posso fechar com isso, inclusive. Eu acredito muito no poder da educação, mas também na sociedade civil se organizando com coisas simples. Uma comunidade de inovação é um bom começo. Então, você que está aí, participe de uma comunidade de inovação, procure um Grape Valley, um Silicon Valley da sua região. Né? Tem tantos, né? Em Barretos agora tem o Bruto Valley, olha só que nome bonito. E são mais de 60 comunidades de startups aqui na nossa região. Então, eu recomendo que vocês procurem, ou iniciem uma, que também se dá. O Grape Valley está com 40 reuniões agora, né? Ou seja, um pouco mais de 3 anos, a gente fez 40 reuniões toda quarta-feira. Primeira quarta-feira do mês a gente se encontra, horário fixo, é super fácil. Pega um local, tenta criar essa recorrência para que as pessoas participem. Né? Super. Depois, quem quiser mais informação, nesse QR Code aqui tem os meus dados de contato, e tem também links de comunidades e startups, algumas apresentações sobre futurismo, que eu gosto bastante de falar, que é justamente essa interação da sociedade civil com esse futuro, criando, obviamente, a partir dessa lógica até do capitalismo mesmo. Somos empresas, Sim. Como a gente pode ser bem-sucedidos, incluindo pessoas nessa nossa trilha de tecnologia, nessa trilha de desenvolvimento de riqueza. Né? Nossa, perfeito. É Então, ó, agora uma grande oportunidade. Quando nós falamos aqui para você cuidar além da sua formação, Borim trouxe a necessidade de você se engajar nos projetos e comunidades de desenvolvimento tecnológico. Gente, é muito importante fazer parte. Eu comecei fazendo parte de pequenos grupos locais, lá no interior de São Paulo, mais no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Santa Bárbara do Oeste. E aí, isso fez total diferença na minha vida, na minha formação, na minha carreira. Aproxima com o mercado. Aproxima com o mercado. Então, para você que quer começar agora, esse é um excelente primeiro passo. Procure dentro da sua cidade as comunidades de desenvolvimento tecnológico. De inovação. De inovação. E se não tiver, cria a sua. Cria a sua. Perfeito, perfeito. Em Jundiaí não tinha, a gente criou, né? Essa aí é simples, não é tão difícil. Verdade, verdade. Casos de sucesso ou algo para complementar aqui esse nosso bate-papo? É um caso de sucesso que me marcou muito, porque eu tive, felizmente, uma participação muito intensa
que eu acreditei na ideia. A IBM tem um projeto chamado Hackatruck, não sei se vocês conhecem. Basicamente é um mega caminhão que vai e fica numa escola, uma semana, 10 dias, numa escola superior, e eles ministram cursos lá dentro. Eles vêm evoluindo, começou lá atrás, era um curso de programação e, sei lá, Python, por exemplo. Hoje, depois passou para alguma coisa mais na área maker, hoje está na área de inteligência artificial. Então, é uma iniciativa de uma empresa, evidentemente uma empresa grande que pode se dar o luxo de bancar esse tipo de coisa, mas é uma iniciativa que eu julgo extremamente interessante e que pode ajudar a abrir os horizontes para os nossos jovens. Perfeito. A recomendação final também é aquela: escola, 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 mas não para pegar o diploma. Escola, escola, escola e olhar o mundo, ver o que está acontecendo em volta de você. Não perca tempo vendo videozinho no TikTok e coisas similares. Procure enxergar o mundo, certo? É isso que eu acho que é fundamental para todos nós. Perfeito, muito obrigada. Roberta? Eu estava ouvindo aqui, né? E aí eu estava pensando que a gente estava falando das comunidades, de criar suas comunidades locais, mas pensei também no LinkedIn. Adoro. Né? Eu acho que uma boa dica hoje para quem está no mercado e quem está entrando no mercado é ter um bom LinkedIn, bem estruturado. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas só 1% das pessoas que estão no LinkedIn publicam no LinkedIn. Sim. Então, você pode aumentar esse número publicando e criando, né, conteúdos, e isso vai fazer com que você apareça, inclusive, na pesquisa dos recrutadores, ou venda mais o negócio que você está estruturando, né? Enfim, eu acho que talvez isso seja um olhar. E aí, fazendo um outro gancho, né, a Brascom é a Associação das Empresas de Tecnologia e Telecomunicações, então a gente tem quase 100 empresas associadas no nosso portfólio. Pesquisem sobre as empresas associadas da Brascom, e muitas delas, né, como a IBM, que é uma delas, mas enfim, tem tantas outras, tem cursos e tem projetos de formação gratuitos. E, óbvio, outras certificações, etc., que são pagos, mas você conhecendo, né, pesquisando esse mercado, você consegue criar camadas aí de hard skills para se desenvolver, não só de hard, mas mais de hard nesse sentido, né? Então, acho que esses pontinhos aí. Outro ouro que nós estamos falando aqui para você, eu espero que você tenha identificado. Desenvolver, além de toda a sua formação, essa busca proativa, você desenvolver esse olhar para certificações, as microcertificações, principalmente na área de tecnologia, para alcançar toda essa inovação que nós estamos vendo e que vai chegar, já estamos vivendo isso, na verdade, né? Você precisa desenvolver esse olhar para suas habilidades técnicas e as microcertificações. Vou deixar aqui já no ar para que você não esqueça, né? Pessoal, vou agradecer, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um bate-papo incrível e que vocês, nossa, iluminaram muito aí os nossos estudantes, eu não tenho dúvidas, e que vocês aproveitem muito esse momento. Muito obrigada. Obrigado a você pelo convite. Foi um prazer. Sou eu que agradeço também o convite. Foi um prazer enorme estar com todos vocês. Foi uma delícia, uma anfitriã como essa, né? Deixando a gente super à vontade aqui. Muito e convidados obrigada. tão deliciosos também. Obrigada, foi ótimo. Que delícia. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Nós temos um segundo painel ainda hoje. Fica com a gente e volta aqui daqui uns 10, 15 minutinhos com mais 3 mulheres fantásticas falando sobre mulheres na tecnologia. Te vejo daqui a pouco. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz por aqui, estou muito contente porque eu sei que você está nos acompanhando pelas redes, principalmente aí pelo nosso canal do YouTube. Você que é aluno também está no nosso link. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Juliana Daurício e hoje nós estamos no segundo painel do primeiro Fórum Futuro Tech Carreiras em Tecnologia, Carreiras em TI. E eu estou hoje aqui com uma convidada muito especial. Nós já tivemos o primeiro painel, espero que você tenha assistido. E agora nós vamos falar sobre mulheres na tecnologia. Estou hoje aqui com 2 convidadas.
a Etel. É Panitiza Beluzzi, né, Etel? Perfeito. Um pouco difícil de falar, mas é isso mesmo, você mandou muito bem. Gente, obrigada, porque olha, são nomes complexos que nós temos, viu? Etel, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigada, Júlia. É uma honra estar aqui, participar desse projeto tão importante, com esse tema tão relevante. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Eu que agradeço, somos nós que agradecemos, né, pessoal? Cientista de dados na Cogna Educação, uma mulher formada em filosofia. Vamos ver como é que ela migrou de área, gente. Fica comigo. E agora eu vou falar com a professora Ana Mauriceia Castellani. Essa professora maravilhosa que fala sobre inteligência artificial para mulheres, professoras, empreendedoras e lá em Londrina, que ela faz parte do programa de mestrado e doutorado da Unopar. Ela, gente, simplesmente é um espetáculo. Professora Ana Mauriceia, seja muito bem-vinda. Se apresente. Tudo bem? Tudo ótimo. Gente, é muito legal. Adoro falar entre mulheres e falar de tecnologia. Depois eu vou contar alguns episódios que eu acho que a gente tem que se juntar cada vez mais, né? Eu sou professora do curso de mestrado e doutorado aqui, né? Do programa de mestrado e doutorado em ensino e suas tecnologias. E sou formada eu vi lá, Etel é filósofo, eu sou química, é próximo, gente, filosofia e química tem tudo a ver, né? Então eu tenho meu mestrado, doutorado em química, fiz ali na Unicamp, mas o meu amor é a educação, gente. Aí eu larguei tudo e hoje estou aqui falando de IA e de mulheres usando a IA. Perfeito, sensacional. Pessoal, nós temos uma terceira convidada, que é a Cristina Ares. Ela faz parte do grupo MetaRed TICs Mulheres do Brasil. E ela, infelizmente, teve um imprevisto, ela não vai poder comparecer conosco hoje. Mas procurem no LinkedIn, informem mais sobre o grupo MetaRed TIC, e você vai ter ganhos incríveis aí por esse universo também. Já deixa esse recadinho. E agora nós vamos começar com a entrevista e com esse bate-papo com as nossas convidadas. Vou começar aqui com a Etel. Etel, conta para nós como é que você veio para a TI. Claro. Direto e reto. Não, perfeito. Vamos lá. Realmente, minha formação é de uma área muito diferente da tecnologia, né? Minha graduação foi em filosofia, eu tenho uma segunda graduação em teologia. Meu mestrado foi na área de filosofia, meu doutorado foi em tradução a partir do sânscrito, que é uma língua da Índia antiga. Então, assim, eu trabalhei daí por muitos anos na área da educação, dando aula, ensino superior, ensino médio para crianças, escrevendo materiais didáticos, trabalhando com avaliação, bem nesse mundo da educação que sempre foi, né, parte da minha trajetória. Mas há alguns anos atrás, eu comecei a ver que a tecnologia, ela tem muito a contribuir para a educação. Totalmente. E ela tem o poder de mudar, né? Mudar a maneira como a gente ensina, mudar a maneira como a gente aprende. Eu decidi que eu queria ser parte dessa revolução. Especialmente quando a inteligência artificial ela começou a aparecer, ela começou a trazer tantas mudanças para a sociedade, eu falei, não, eu não quero só observar, eu quero fazer parte. E daí eu fui estudar, né, para variar um pouquinho, fui fazer um MBA em Data Science Analytics aqui na USP, e comecei a estudar, desenvolver projetos para entrar nessa área de inteligência artificial. E hoje eu trabalho aqui na Cogna, na experiência de aprendizagem, então, direto com os nossos alunos, a gente usa a IA para construir produtos que ajudem eles a aprenderem cada vez mais. Porque a gente já tem um conteúdo incrível, a gente tem professores incríveis, então a gente se pergunta, como a IA pode ajudar a gente a entregar isso para o nosso aluno de uma maneira que ele consiga aprender cada vez mais? Nossa, sensacional, que missão, hein? Que missão incrível, muito bom. Agora, Ana, fala para nós, como foi que você migrou da química para a tecnologia? Olha, Ju, eu sou uma mulher, um ser humano que gosta de aprender. Acho que isso é a principal coisa, né? Para mim, não tem nenhuma coisa que eu não vá aprender. Mentira, aprender a mergulhar é uma coisa que não me atrai. Não vai ser legal. Então, não me adianta me dar um curso de mergulho, eu brinco. Mas, assim, desde que eu estava na graduação, eu já gostava muito de uso de tecnologia. Começou o curso de ciência de dados aqui na UEL, era ciência da informação.
Mas eu não fui porque esse foi um ano depois do meu. E aí eu já estava na química e toquei meu bar, né? Fiz a química, a licenciatura, depois eu fiz o mestrado na Federal de São Carlos e o doutorado na Unicamp. Tanto no mestrado como no doutorado eu estava lá ligada na educação, que era o que eu queria. E no doutorado eu tive a chance de fazer uma disciplina ali no Departamento de Educação com o Eduardo Chaves. O Eduardo Chaves era uma referência na época em tecnologia da educação. Sim. E para mim foi o dia que eu falei, cara, eu fazia de ouvinte escondida do meu orientador, que ele não saiba de mim até hoje, isso. E eu tava lá, cara, e aquilo me encantou. De lá para cá eu continuei na minha trajetória de química, mas eu comecei a desenvolver produtos. Em 2004, gente, eu fiz um manual interativo para uma encapsuladeira usando um site, porque uma aluna minha tinha um pai que tinha uma empresa dessa. E eu achava que as pessoas tinham que aprender com tecnologia. Então foi assim que eu comecei. Cheguei até aqui hoje, fiz o MBA agora em IA, uma série de cursos que eu estou fazendo, mas eu descobri que a IA ela abriu todas as portas que estavam fechadas. Então agora, gente, eu acho que o céu é o limite. E ó, só para talvez aqui, ó, como eu gosto de filosofia, ó, Escola de Atenas, aqui, ó. Ah, que Todos os incrível. filósofos estão aqui, ó. O meu quebra-cabeça que me inspira e tal. Maravilhosa. Nossa, gente, que prazer esse bate-papo. E agora que nós conhecemos a trajetória de vocês, nós vamos falar sobre o conhecimento aplicado hoje de vocês. Começando com a Etel. Etel, hoje, como cientista de dados, numa empresa com a magnitude, né, da Cogna, como que é lidar com a experiência de aprendizagem dos alunos? O que essas mulheres precisam saber? Como começar? Perfeito. Eu acho que para quem está começando, uma coisa e tem interesse de trabalhar com IA, tem vontade de trabalhar com IA, uma coisa interessante de saber é que trabalhar com IA vem com muitos nomes hoje em dia. Então, às vezes é engenharia de IA, às vezes é como cientista de dados, às vezes é dentro de outro cargo mais aplicado a IA, então tem todas essas possibilidades, né? Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem aqui na Cogna, e que eu acho incrível, é que nós temos alunos muito diversos e que representam a variedade incrível que a gente tem no Brasil. Né? Então, alunos de muitas idades diferentes, alunos com experiências de ensino diferentes. Sim. Então, a gente tem alunos que estão na primeira graduação, alunos que estão na terceira. Então, eu acho que uma das coisas mais interessantes é a gente pensar como que a gente usa a IA não só para proporcionar essa melhor experiência para ele, mas para entender um pouco mais sobre como ele aprende, como ele funciona. Essa é uma área que está crescendo muito, essa área de Learning Analytics no mundo, né? A gente publicou um artigo num dos principais eventos, na verdade, em 2 dos principais eventos de IA na educação, porque é uma coisa mundiais, né? Mundiais, diga-se de passagem. 2 eventos internacionais, sim, mas é porque tem esse compromisso de... Tem um lado da academia que está pesquisando, tem uma grande força de pesquisa sendo aplicada. E quando a gente puxa isso, né, para essa questão mais empresarial, mais corporativa, a gente consegue aplicar muita coisa. Então, a gente tem muitos alunos que a gente pode conhecer, que a gente pode aprender com eles, que a gente pode tentar oferecer produtos, ver como eles entendem, ver se aquilo ajudou na prova, ver se aquilo talvez não ajudou tanto. E isso vai ajudando a gente a entender esse futuro que está sendo construído pela IA, né? Porque realmente, como você disse, né, está crescendo, está mudando. E a IA, ela de fato, ela amplifica muitas possibilidades, mas amplifica muitos problemas também. Então, acho que isso é ainda algo muito em construção. Perfeito. Como que a IA vai impactar? Perfeito. E nesse contexto, como cientista de dados, né, você recomenda que as pessoas, né, nós estamos aqui com foco em mulheres na tecnologia, mas nós queremos que todos os públicos acessem ciência de dados, tecnologia da informação, inteligência artificial. É que a gente traz hoje a figura da mulher para que vocês possam falar, é possível, nós conseguimos aprender, nós temos esse lugar, nós podemos caminhar aqui e crescer, porque elas têm aqui visões e carreiras incríveis. São 2 mulheres, gente, que são super exemplos para nós todos, né?
E, Ana, eu já falo com você, hein? Aguenta aí, só um minutinho. Em termos técnicos, a gente falou Perfeito. aqui um pouco, né, mais amplamente, mas em termos Perfeito. técnicos, o que essas pessoas, o que essas mulheres podem aprender para começar? Certo. Eu acho que uma das principais linguagens de programação que estão sendo utilizadas com IA hoje em dia é o Python. Então, assim, uma recomendação bem técnica, que quem quer entrar nessa área vai tentar se desenvolver no Python, vai tentar ver projetos no Python. A inteligência artificial ela é multimodal hoje em dia, então ela gera vídeos, etc. Mas o principal que está sendo usado no mercado ainda são modelos de texto, né? Os Large Language Models, os LLMs. Então, esses tópicos de estudo, eles são mais direcionados ao que está acontecendo no mercado, ao que está sendo utilizado. Como base, toda a IA, ela usa dados. Então, a habilidade de lidar com dados complexos, organizar eles, saber como extrair. Então, tudo isso vem na linguagem de programação, mas vem também com um pouco de SQL. Então, mas assim, de maneira prática. Para quem quer entrar nessa área, minha sugestão é construir projetos. Sabe? Encontrar um projeto e tentar ir construindo, descobrindo. Muito da inteligência artificial hoje em dia é pago, sim, mas a gente tem modelos de código aberto, open source, que a gente pode usar gratuitamente. Então, assim, esse trabalho de ir descobrindo e construindo é muito importante, tanto porque esse campo está em constante movimento. Então, assim, entrando nessa área, uma certeza a gente pode ter. Todo dia a gente vai estar aprendendo coisa nova. Perfeito. Aí até eu trouxe aqui, gente, uma parte do conhecimento na área de tecnologia que é muito aplicado, né? Ela como cientista de dados. Então, ela falou aqui de Python, um pouquinho aí de banco de dados, um pouco mais de inteligência artificial para apoiar em todo esse processo, né? Fora as outras questões que ela já trouxe. Agora, eu vou mudar um pouco esse olhar com a visão da professora Ana Mauriceia, que é a Ana. Ana, fala um pouquinho para nós sobre a questão das dificuldades dessas mulheres que você tem contato, que você forma no seu dia a dia. Aqui a gente teve uma base técnica. E como que está esse outro lado que você vivencia aí? Compartilha com a gente. Bom, eu acho que eu vou começar contando aquela história, né, Ju? Que eu Sim. levo para a vida. Já Isso. contei para a Ju. Teve um caso, até eu vou contar isso, todo mundo vai lembrar para sempre disso que eu vou falar agora, que é muito chocante. Eu tô saindo de uma cafeteria, uma aluna minha sai gritando, adoro isso, né? Achei lindo. E aí ela vai e fala para uma amiga minha que estava, olha, essa mulher aí, foi com ela que eu entendi que mulher pode ser inteligente. Meu Deus. Que mulher pode trabalhar com tecnologia e pode ser inteligente. Eu disse, não, por que comigo? Porque eu achei que só homem podia. Eu tô falando de uma menina de 21 anos, numa cidade de 600 mil habitantes. Então, gente, o mundo real aqui das mulheres que eu convivo é um trabalho diário de acreditação, sabia? É um trabalho diário. Eu converso isso muito com elas. E o que eu tenho feito aqui nas capacitações que eu dou é deixá-las assim com aquela sensação de poder desenvolver, de poder fazer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. 2. Eu dei um que fica para sempre guardado, que ainda existem, mesmo nessa nova geração, mulheres que acham que nós não podemos. E isso existe em todos os lugares, né? Uma outra é assim, ó, eu tenho uma aluna e é bom até eu escutar porque ela trabalha nessa programação, eu tenho uma aluna de 50 e poucos anos e que eu mando um prompt para ela estudar frações, porque eu dou aula na pedagogia na graduação, porque eu não abandono a sala de aula. E ela, num sábado à noite, me manda uma mensagem, porque eu ensinei ela a usar IA para aprender sobre frações, para poder trabalhar em sala de aula presencial na próxima semana. E ela me manda uma mensagem, eu chorei, porque aquilo para mim foi, sim, muito interessante. Professora, como a IA ensina a gente? Eu não lembrava, eu não sabia o que era fração, mas ela foi me ensinando e agora eu sei. Olha isso. E uma última coisa, dando exemplos e mostrando que na vida real isso está acontecendo, porque não é só nessa coisa de, olha, de mídia ou de Instagram. Eu faço uma coisa nos meus cursos agora que eu dou em formação de professores. Eu estou usando o Google Studio ou algum desses
elas entram e eu falo, vamos fazer um mini aplicativo para a gente agora? Como assim, professora? Eu não entendo nada. Eu digo, não. Vamos aí. E esses dias, estou numa sala com 17 escolas diferentes, e ela vai e monta um mini aplicativo porque o marido tem uma empresa de transporte e ela cria um sisteminha mínimo de controle de transporte para ele. E aquela mulher no final, ela veio tão estarrecida que como é que ela fez aquilo? E a partir daquilo eu sei que ela foi aprendendo até conceitos de programação. Então, olha a janela de oportunidade que eu tenho de trabalhar com essas mulheres, fazendo pequenas ações, onde elas construam pequenas coisas e desperte para entender, por exemplo, o que a Theo falou, que é a questão, o que é Python, o que é um banco de dados, por que não roda ali, mas roda lá, entendeu? Então, assim, eu sou cheia de exemplos, tá? Ah, maravilhosa, né? Maravilhosa. A gente só Maravilhosa. agradece os exemplos que estão chegando. Com certeza. E aí, Ana, você trouxe algo muito importante para nós debatermos aqui agora. Eu, a Theo e você, que é... Eu achava que somente as mulheres também podem ser inteligentes. Né? Como que são esses espaços no mundo do trabalho para as mulheres que escolhem as carreiras de TI? Começando com a Ethel. Isso é um tema muito legal. E, Ana, você falou que você fala muito através de exemplos. Eu acho isso uma coisa muito bacana, porque nos exemplos a gente se vê. A gente vê a história acontecendo, né? Tem uma organização muito legal, sem fins lucrativos, que chama Womakers Code. Ela foi fundada por uma mulher chamada Cíntia Giannone, já ganhou vários prêmios. E qual o objetivo deles? Ajudar mulheres a acessarem o mundo da tecnologia. E uma das coisas que são muito, muito discutidas é essa questão da gente se ver mesmo. Porque esse negócio da representatividade é muito importante, né? Se a vida inteira nós vemos homens de determinado padrão, determinadas características, sendo aqueles homens que trabalham com tecnologia, sendo os homens que estão na liderança, a gente fala qual que é o meu papel, onde que eu me vejo. Claro que racionalmente todas nós sabemos que a gente pode, mas essa questão da gente se ver lá e acreditar que a gente pode chegar lá. Nesse ponto, a representatividade é muito importante. Ver mulheres onde a gente quer estar. Ver mulheres incríveis como você, Ana, que estão ensinando sobre a tecnologia, que estão lá na frente. Ver mulheres incríveis como você, que estão coordenando programas de pós, que estão abrindo esse caminho para tantas pessoas. Essa questão da gente se ver faz com que a gente acredite. E para mim também não foi diferente. Eu falo dessa fundação, a Womakers Code, porque quando eu comecei nesses eventos, a gente tinha 200 mulheres juntas trabalhando com programação. E eu falava, não sabia nem que isso era possível. Tantas mulheres assim na tecnologia, nunca vi tantas juntas. E nas palestrantes, mulheres que são CTOs, né, que são chefes de tecnologia, mulheres que são gerentes, mulheres que são diretoras, e falando, gente, olha, eu tô aqui, a minha trajetória foi essa. Então, assim, porque até hoje isso é fato, a gente vai nos eventos de tecnologia e as mulheres dá para contar quase no dedo, assim, sabe? É muito minoria ainda. Mas ter a oportunidade de ver, ter a oportunidade de entrar em contato faz com que a gente acredite, eu também posso. Imagino que foi assim também para vocês, né? Sobre isso, é sobre isso. Ana, agora a sua visão sobre essa questão da diversidade. Como você é professora nos cursos de pedagogia, como que é também, de repente, o inverso, né? Me fala um pouco do seu universo, do mundo do trabalho, a presença da mulher nas tecnologias. Como que isso chega até você? Porque, por exemplo, para mim, embora eu esteja longe da sala de aula, eu ainda recebo algumas alunas, né, principalmente, querendo aprender mais sobre letramento digital, sobre programação, sobre Excel. O que é que está chegando? Além dessa questão de se posicionar para o mercado, que a gente tem que perder esse medo, o que está chegando agora para você? Ô, Ju, eu acho que a gente vai ter que fazer um trabalho ainda muito intenso. Chega muito pouco, tá? Eu estou aqui numa cidade menor, talvez vocês estejam mais próxima à capital. Mas, assim, esse lugar ocupado pela mulher na tecnologia ainda é muito assim, incipiente. Ela não se vê, como a Theo falou. Então, assim, nos meus cursos, eu tenho que motivá-las a se verem nesse espaço mesmo, gente. Então, assim, tem chego pouca coisa.
Onde eu estou vendo que vai mudar? Eu também atendo uma escola pública, a gente faz um projeto aqui com uma escola pública, um projeto que eu adoro, tá lá. E esses dias eu fui trabalhar IA com crianças do 5º ano, Etel. Olha, Ju. E aí, as meninas lá, e eu boto as meninas pra frente. Cara, as meninas boas. Pensa numas programadoras que vão ser excelentes. No dia da Feira de Ciências, vem a mãe de uma e diz assim, eu precisava te conhecer. Porque a minha filha falou tanto dessa professora Ana, que fala de inteligência artificial. E aí ela foi ajudar a construir um aplicativo com uma empresa que estava lá. Eu achei aquilo o máximo, tá? Então, assim, ó, nas jovens isso é um pouco... Eu falo para elas, por exemplo, elaboração de material didático a partir de tecnologia, elas precisam se formar para... mas ainda não tá tão... Agora, eu vejo ali para trás, na moçadinha, na meninada ali dos 11, 12, que eu tenho passado em quintos anos, isso já tá um pouquinho diferente, tá? Isso já tá um pouquinho diferente. E só para dizer como isso ainda pega, eu vou contar uma outra história, porque eu sou uma contadora de história, eu não sou mineira, mas eu gosto de contar história. Eu tô num evento que era sobre tecnologias e tinha um painel sobre as mulheres, tá? Tinham 3 mulheres e um homem. Quem começou a falar? Desculpa. Um homem, gente. Aí ele foi dar uma aula do que era uma mulher na TI. Oh, meu Deus. Eu fiquei tão irritada aquele dia. Porque eu falei, eu não acredito que eu larguei todo esse aqui, porque era pouca mulher, como Etel sabe, e Ju sabe, não é um monte. E aí, a hora que desceu a minha amiga e foi conversar, Ana, você gostou do painel? Eu falei assim, não. Primeiro, por que vocês me chamam para falar um painel de mulheres na TI e começam falando o dono de uma empresa para me dar aula do que é mulher na TI? Eu não entendi. E o último caso que aconteceu comigo montamos uma plataforma de mulheres empreendedoras. A gente foi levar para um lugar e aí ele disse assim para minha amiga, olha, eu até ia levar isso aqui para o presidente, mas eu vou ser bem honesta para vocês são as mulheres, eles não vão acreditar que vocês fizeram isso. Meu Deus. Acredita, gente, que eu escutei isso? Nossa, Inacreditável. Não sei se é porque eu sou mais antiga, né, Ju? Talvez eles olhem essa velhinha aí, não vai dar caldo, não. Minha nossa, não. E aí, me traz aqui uma questão, então, que é referente à formação das meninas na educação básica. Nós temos como melhorar esse processo, Ana, na sua visão, de educação mesmo? Como que a gente pode, para as pessoas que estão vendo aqui, né, levar a mensagem de como que você dentro de casa, ou você professor, eu sei que é muito amplo, é muito complexo, mas me fala como que a gente consegue, pelo menos, melhorar um pouco desse processo de formação e empoderamento das meninas para participarem dessas áreas e ocuparem outros espaços, outros lugares de fala. Ó, eu tô contando esses casos, não é para desanimar, é para dizer que eu preciso lutar em dobro, tá, gente? Sim. Não é para dizer, não tá perdido. Então, eu vou dizer assim, ó, primeira coisa, para as professoras onde eu dou formação, eu digo, é preciso que vocês deem voz a elas. Normalmente, os meninos tomam o espaço e eles já vão começando, eu digo não. E, às vezes, até na hora da escolha do grupo, a professora tem que ter esse olhar. Eu encontrei a Amanda, que a Amanda, ela tem todo o potencial. A hora que eu coloquei do lado de um menino que ele domina e ele era machista nesse sentido, e nós estamos aqui num fórum de mulheres, podemos falar isso, eu digo, não, se eu colocar ali, ele vai apagar ela. Enquanto eu não subir a Amanda para a Amanda se sentir empoderada, vai chegar para Lucas e dizer, Lucas, eu sei o que você está falando. Como hoje muitos homens vêm conversar comigo e começa assim, ó, daqui a pouco ele faz assim, ó. Aí eu começo a soltar umas pérolas, Etel, de programação, de banco de dados, de não sei o quê, de como é que a gente estrutura um projeto. Aí ele diz assim, nossa, a senhora entende mesmo. É quase uma construção disso. Então, assim, a minha dica é, as professoras que estão, eu sempre digo, você, como professora, vai dizer que gosta de tecnologia. Você não vai dizer que isso é coisa de homem, em primeiro lugar. Segundo, você vai dar oportunidades iguais e até melhores, às vezes, para algumas que você vai notar que precisa de uma autoestima. Sim. Você precisa fazer um trabalho focado nelas. Eu gostei dessa que você falou dessa associação. Eu tenho uma aluna que ela ganhou o dinheiro do Council da Inglaterra para o Meninas Maker. Ela, dentro da escola, a gente está trabalhando meninas maker e agora meninas programadoras. Perfeito.
incrível. Lideranças femininas surgindo aí desde o primeiro momento da formação, da educação, né? E Etel, quando você ingressou na sua carreira de cientista, como que foi a transição de carreira? Cientista de dados? Você diz da área da educação para a área Isso. Perfeito. Bom, eu acho que essa transição ela foi marcada principalmente, assim, pelo estudo. Não tinha como ser diferente, né? A partir do momento em que eu decidi fazer essa transição, eu comecei, sim, a estudar, fazer cursos por fora, eu fiz um MBA, eu comecei a me envolver com comunidade de tecnologia, isso para mim fez muita diferença, porque antes eu estava envolvida com outros tipos de público, né? Sim. Com um público acadêmico, da área da filosofia, da área da história, e dessa vez eu comecei a conhecer essas pessoas, conversar com elas, me posicionar publicamente nesses assuntos. Então, foi esse caminho gradual de entrar nesse mundo. Eu conversava muito com meu marido nessa época, né? Porque nossos filhos eram bem pequenos. Então, era um grande esforço em cada um desses eventos. Sim. E ele falava assim, não, Etel, vai, você precisa aprender mais sobre como eles pensam, aprender mais sobre como é esse mundo. Olha o posicionamento dele, que interessante. Sim, e ele, sempre me apoiando. Desde o início. E muito importante esse apoio, né? Principalmente para nós mulheres. Sim. Depois de uma determinada idade, que temos família, muitas responsabilidades estão envolvidas, né? A rede de apoio, ela se torna cada vez mais ampla. Mas eu acho que foi muito esse movimento de me inserindo e aprendendo como funciona esse mundo e pesquisando de maneira prática e conversando com pessoas. Porque ouvindo pessoas falar, conhecendo histórias, como a professora Ana fala, a gente tem um tipo de aprendizado diferente. E daí, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei de fato a trabalhar como cientista de dados, comecei por projetos que eram um pouco mais associados à minha base, então eu trabalhei muito com professores no início, e a parte da tecnologia é o que a gente chama de hard skill, a gente vai aprendendo na prática. Exato. Então, acho que tem muito a se aprender no dia a dia. Sim. E dentro desse aprender na prática, vou voltar agora a pergunta para a Ana, tá, Ana? Que para você aparecer aqui também nesse nosso diálogo maravilhoso. A Ana está à distância, a Etel está aqui comigo em estúdio, mas a gente vai fazendo essa dinâmica. Estamos juntas, isso aí. Ana, você tem observado nas salas de aula essa aptidão para matemática, ciência, né? Como que está esse trabalho na formação, na educação? Como que você tem visto isso? Eu percebo que nas escolas, principalmente nas escolas básicas, nós que a gente já passou por uma escola mais tradicional, a gente não teve, nas escolas básicas esse movimento tem crescido. Ele tem crescido e tem gerado oportunidades. Então, em muitas feiras de ciências que eu tenho ido, ótimos trabalhos vinculados a grupos das meninas, ou como as meninas como grupo, ou elas como líderes. Então, eu tenho percebido isso, tá? E começa mesmo por essa questão de aprendizagem. Eu dou aula de metodologia da aprendizagem da matemática, por exemplo. Sim. Então, eu preciso quebrar todos os estigmas, né, gente? Isso. Porque eles acham que tecnologia é matemática. Eu não gosto de matemática, logo eu nunca vou poder trabalhar com tecnologia. E aí eu começo a mostrar... e aí eu começo a mostrar que tecnologia tem muito a ver com filosofia, com história, com como é que o mundo se transformou e que mundo você está vivendo. E aí eu falo, nossa, mesmo, eu estou vivendo num mundo de tecnologia. Então, que tal, em vez de você consumir, começar a produzir? Dá, professora. Então, é toda uma conversa. Então, no ensino superior, onde eu estou, aqui na Cogna, né, trabalhando com as meninas da pedagogia, meninas e meninos, eu tenho inserido isso, eu tenho percebido isso, um pouquinho de mudança, principalmente nas mais jovens, e nas escolas públicas e privadas, onde eu atuo diretamente na formação, isso é um movimento que tem crescido nos últimos anos, sim. Eu acho que a gente tem ganhado espaço. Talvez, gente, eu não sei, porque eu sou da área da pesquisa também, a gente precisa encontrar uma forma talvez diferente de acelerar algumas coisas, tá? Não adianta, a gente tem formas de aprender e visões de mundo que às vezes é um pouquinho diferente, como meninas, né? Dentro de um conceito cultural também. Então, eu tenho encontrado, até eu queria perguntar para a Etel se isso está errado. Vou aproveitar, tá, Ju? Vou fazer pergunta para ela. Estamos compartilhando o espaço. Sim.
Não, você sabe que esses dias eu estava falando com meu marido, que é da computação, que tive todo o apoio, como ela disse também, e aí eu disse assim, ô Flávio, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esses alunos todos para brincar com esses no-code e montar esses pequenos aplicativos, e aí eles já vão começar a ter aplicativo. Aí ele falou assim, mas será que o povo não vai questionar que você está facilitando o caminho e eles não vão querer programar? Aí a minha dúvida, estou perguntando para a Etel, será que não é um caminho legal de perceber que nessa geração eles vão conseguir produzir algumas coisas e quem se interessar mais vai falar assim, nossa professora, como é que isso funciona? Será, Etel, que se a gente usar essas ferramentas de IA com as meninas, eu estou falando das meninas desde cedo porque eu trabalho com elas aqui, será que eu consigo acelerar, encontrar essas meninas que vão trabalhar com programação? Entendeu a minha pergunta? Se isso atrapalha ou ajuda? Perfeitamente. Olha, professora Ana, a minha visão é muito parecida com a sua. Eu acho que a gente tem que levar elas a acreditar que conseguem, a colocar a mão na massa e construir, sabe? Porque é incrível, você conseguiu construir um aplicativo, você conseguiu construir um programa. E, de fato, é um pouco diferente? É um pouco diferente, mas quem gostar daquilo, quem se envolver com aquilo, vai querer progredir, vai querer se aprofundar, vai querer estudar. Se você chega para uma menina e fala assim, não, constrói uma rede neural do zero, porque isso que é inteligência artificial, ela vai falar, isso com certeza não é para mim, sabe? Mas se a gente vai construindo, realmente eu tenho uma visão muito parecida com a sua, a gente vai, eu não gosto muito da palavra empoderando, mas a gente vai dando essa capacidade para que ela acredite em si mesma, para que ela construa, porque isso que você falou é muito verdade, né? A gente associa muito tecnologia com matemática. Sim. Mas, de fato, a tecnologia ela também está muito associada ao mundo que a gente está. Ela tem implicações muito práticas. Se você constrói um bom aplicativo, você consegue gerar dinheiro, você consegue gerar um monte de coisa. Você consegue, como naquele exemplo da sua aluna que construiu um aplicativo para a empresa de transporte, resolver problemas reais. Sim. Então, eu acredito como você, se a gente usa a tecnologia para aproximar ela de resolver problemas reais com a tecnologia, ela pode ir se especializando, ela pode ir aprendendo. E eu acredito que pode ajudar muito, pelo menos a minha visão. Perfeito. Gente, que incrível esse bate-papo, né? Nós estamos aqui desmistificando muitos tabus, muitos mitos. Porque, ou seja, né, a mulher ou as pessoas, você, homens e mulheres, vocês não precisam falar, se eu não sei matemática, eu não posso trabalhar com tecnologia. O raciocínio lógico você vai desenvolvendo com a prática. Isso é treinável. O que você não sabe fazer, tudo você consegue aprender, é treinável. Então, não se coloca numa posição limitante, né? Acho que esse é um ponto bem importante para a gente ressaltar aqui. E matemática é importante, português, gente, e interpretação, para você conseguir ler e gerar bons prompts, conversar com as inteligências artificiais, você não está falando aqui de matemática, deixa a matemática para o algoritmo que está por trás, né? Ele faz esse trabalho por nós. Mas agora eu vou falar com Ana novamente aqui. Ana, nesse processo de formação, eu gostaria de saber de você como é que você ensina essas mulheres a criarem esses aplicativos low code? Por onde que a gente começa? Eu estou fazendo o seguinte, até eu comecei com as professoras nos cursos de formação que eu estou dando, e pesquisadores, que eu acabei de sair de uma aula agora com uma disciplina especial de mestrado e doutorado, onde na próxima aula eles vão desenvolver um aplicativo para coleta de dados, tá? Coleta de dados quantitativos ou quali, mas pelo menos o mínimo para entender. Então, o que eu faço? Eu preparo todo o terreno para elas sentirem que, cara, esse mundo aí resolve alguns problemas meus no dia a dia. E eu tenho uma tática que é o seguinte, eu quero resolver uma dor sua que não necessariamente está ligado ao curso que você está fazendo. Por exemplo, eu sou professora, então eu tenho que resolver um problema do plano de aula. Talvez o maior problema naquele momento não é o plano de aula, mas ela e o marido dela que estavam lá, eles precisam pagar as contas e ela está tentando ajudar ele e a coisa não vai. E de repente ela conseguiu fazer aquilo, ela disse, cara, isso aqui é um problema da vida real que foi resolvido? E ela me mandou depois. Então, assim, eu vou mostrando. Uma outra fez um site de comparação de preços. Uma outra ela tem uma loja. Ela fez o site da loja dela.
que eu uso? Hoje tem o Lovable, Perfeito. que eu acho legal. Aham. Tá? O Lovable acho que eu indico para essa brincadeira. O Google Studio, que eu gosto também bastante de brincar com ele. Se você for um pouco mais, depois de um tempinho, vamos para o Manus, a gente pode tentar algumas dessas IAs. Mas normalmente fazer um site já é uma mágica. Nossa, Então, assim, perfeito. eu começo sempre, Lovable e o próprio Google Studio, que para estudantes eles têm um ano de graça, então tem uma série de coisas que você não tem a limitação de custos, que dá para brincar. Então, praticamente é isso que eu faço. Mas eu parto, viu, Etel, eu parto da filosofia. Na sua vida, Perfeito. olha para o mundo que você está vivendo. Será que este problema poderia ser encarado de outra maneira e resolvido com ferramentas que talvez você não tinha ainda? Muito bom, muito bom. Etel, como que a gente vincula esse olhar da filosofia com a tecnologia? Eu acho que esse viés que a professora Ana trouxe é muito importante. Tecnologia, ela resolve problemas. E eu acho que a filosofia entra onde? Quais são os problemas que têm que ser resolvidos? Porque a gente tem os nossos problemas pessoais, a gente tem os problemas do nosso grupo, a gente tem os problemas da nossa família, a gente tem os problemas da nossa sociedade. Quando a gente fala de IA, a gente está falando de algo novo que está chegando e que está impactando todas essas linhas, em suas muitas e muitas e muitas variedades. E assim, nos últimos anos, a gente tem tido muita dificuldade, né, com a questão, por exemplo, das fake news, Sim. com a questão da gente diferenciar como entender o mundo, como ter uma visão clara do que está acontecendo, como ter o senso crítico para julgar. E quando a IA chega, o que ela faz? Ela explode esses problemas, né? Sim. Porque o que era fake news virou deepfake, o que era notícia falsa no WhatsApp virou um vídeo, uma história toda. Então, eu acredito que a filosofia, ela ajuda a gente a entender melhor o mundo que a gente vive. E a saber como usar a tecnologia. Porque quando a gente usa também esse senso crítico para analisar a tecnologia, a gente vê os limites, né? Sim. Que são muitos. Infelizmente, a inteligência artificial ainda tem muitos limites. E quanto mais clareza a gente vê esses limites, mais a gente fala, eu consigo aplicar aqui até aqui. A partir daqui eu preciso de outra estratégia. Mas seria esse senso crítico para que a gente entenda melhor o mundo e consiga impactar ele de maneira mais profunda, sabe? Perfeito, que sensacional. Eu vou trazer um exemplo aqui. Uma amiga minha, ela trabalha com dados também e com o sucesso do cliente. E ela anunciou, fez um teste, né, de falar que ela estava oferecendo um curso de ciência de dados e de análises voltada para a área de sucesso do cliente. Aí ela comentou que algumas pessoas tinham entrado em contato. Eu falei, essas pessoas são mulheres? Aí ela falou, sim, Ju. Eu falei, todas, não é? Ela, sim. Eu falei, por que será? Aí ela, me responda. Eu falei, porque talvez as mulheres sentem uma trava em buscar esse tipo de conhecimento com homens. E isso a gente também é uma barreira que nós precisamos dissolver aqui. Agora, Ana, falando nessa formação, dessa ruptura de barreiras, com relação a essas mulheres, a essas pessoas que estão buscando formação, você citou que a mulher ela aprende de forma diferente. O que é essa fala? Qual é a profundidade disso? Traz à luz esse conceito para nós. Na verdade, assim, é aquela história da construção cultural, né, gente? A mulher, eu não estou defendendo bandeira, não, nada disso, mas é uma questão prática. Nós somos treinadas a escutar e a falar, e a expressar. É ou não é? A Com gente certeza. pode dizer que eu não estou bem hoje, Sim. que eu preciso de uma ajuda, diferente de um homem que às vezes não. Então, assim, na hora das meninas se perguntarem, elas vão falar, eu preciso de ajuda aí, professor. Olha que interessante. Isso muda a perspectiva. Eu preciso aproveitar disso, que ela pode pedir ajuda. Total. Então, eu olhando por esse lado, eu digo, opa, eu tenho aqui uma oportunidade que talvez com os meninos, e eu posso falar isso que eu fiquei 20 anos dando aula nas engenharias, tá, gente? Sim. Amo dar aula para os meninos. Chegava lá e dizia,
Professora, é isso aí? Dá certo não. Já deixa isso de lado e vamos começar do zero, professora. E era assim, era muito prático. E as meninas, elas vão dizer, professora, mas será que é isso aí? Não, mas olha, vamos pensar, professora. Então, olha, eu aproveito esse mundo. Eu fiquei 20 anos dando aula para os meninos e agora absolutamente para as meninas. Então, eu percebo que eu tenho uma oportunidade de fala e escuta que eu não tinha nos cursos de engenharia, que era mais difícil de ter, que agora eu tenho. Por isso que eu falo essa questão de aprender. E uma coisa que eu acho interessante, Ju, de usar na IA, daqui a pouco, a gente vai estar junto essa semana, né? Nós vamos conversar Estaremos bastante também. juntas no Que congresso do delícia, matar Celitec. saudade, congresso, isso. Eu ensinei as minhas alunas a fazer uma coisa que, ó, eu sou professora, todos os meus amigos, a gente não faz isso, a gente vai fazer. Eu pergunto para a aluna, como é que você aprende? Ninguém ensinou a gente que tem maneiras diferentes de aprender. É. A primeira coisa que eu gosto de fazer com os meus alunos é: você sabe como você aprende? Você aprende melhor sozinho, em grupo, ou você aprende melhor? Não estou dizendo que, ó, dentro da psicologia a gente tem isso, né? Não quer dizer que você é ouvinte e você só ouve ouvindo. Não. Você, na verdade, é um canal auditivo que é preferencial. Você, se for escutar ou ver, você prefere escutar. Mas assim, ó, como que você aprende melhor? Você gosta de anotar? Você gosta de sentar e revisar? Ou você é mais de ficar prestando atenção? Como é que eu capturo o seu início da aprendizagem? Porque assim, a gente tem algumas coisas, é o acomodador, assimilador, a gente tem teorias, né, da Sim. aprendizagem que estabelecem isso. E você sabe que raramente a gente vê isso. Eu vou dar até Etel, eu tenho esse sonho, olha isso. Imagina eu entrar na plataforma, sou estudante do ensino superior, entro na plataforma e eu vou fazer uma série de testes que vão me apontar as minhas melhores maneiras de aprender. Uma IA que consiga me direcionar, olha só. Ana, faz mais exercício que você gosta disso, você gosta de desafio. Ana, você gosta de escrever. Então, quando você for naquela aula, anota as coisas. Você sabe, um assistente que vê isso, a gente não teria, mas hoje com a IA eu tenho. Olha aí a diferença. Exato. Sim, eu vi uma reportagem recente que as mulheres no Brasil elas já estão usando muito mais as inteligências artificiais. Então, nós tivemos, assim, uma crescente quando chegou em 2022 e os homens utilizando. Aí, de repente, o público feminino agora superou o uso no Brasil dessa ferramenta. Né? E isso quer dizer muitas coisas. Sim. Né? Nós citamos aqui exemplos de mulheres que estão aprendendo matemática. Vou entrar nessa questão, tá? Daqui a pouco. Né? Da IA ensinando. Com certeza. Né? Nós temos mulheres fazendo os seus planos de negócios para empreender. Fazendo os seus primeiros passos em uso de uma tecnologia, por exemplo, aquelas que são de uma geração, né, da geração Z, aliás, da geração de millennials, né, ou boomers, e elas estão usando a tecnologia e tendo acesso a informações que elas não tinham antes, né? Então, isso é um ganho, assim, eu quis trazer essa reportagem, acho que está na Época, se eu não me engano, tá? Vou aqui citar, depois vocês procuram a pesquisa, tá bom, pessoal? Mas nós já temos esses dados. E, Etel, você hoje, utilizando essas ferramentas de IA, você acha que a gente está aprendendo de uma forma diferente, certo? Como que nós podemos utilizar essas ferramentas a nosso favor para dar esse start? Perfeito. Eu acho que isso é uma pergunta muito importante, Juliana, porque uma das palavras, se não me engano, não sei se foi desse ano ou do ano passado, que foi brain rot, que é o cérebro apodrecendo, ou seja, quando a gente começa a delegar muitas tarefas para a IA em vez de pensar, em vez de fazer a gente mesmo. Então, acho que existem várias maneiras de interagir com a IA. De fato, uma delas é pedir para a IA fazer o trabalho, não revisar e passar para frente, que é uma das coisas que prejudica, porque o resultado não é tão bom e também porque a gente deixa de treinar. Mas existe essa parte de aprender com a IA, de criar com a IA.
Essa parte de, por exemplo, eu sei que a IA alucina, ou seja, que ela cria coisas que não são falsas. Então deixa eu criar junto, deixa eu revisar passo a passo. A partir do momento que você revisa passo a passo, você revê toda a teoria, você volta, você cria a partir daquilo. Então esse movimento que se envolve com a IA para criar algo novo, para ir aprimorando o resultado do que você tem, é uma coisa que traz um aprendizado fora do normal, né? Sim. E assim, a IA, atualmente, a nossa IA, ela não chega, como eu posso dizer isso sem ser polêmico, mas ela não chega no nível de especialista. A nossa IA como um todo? Como um todo. A IA que nós temos no estado da arte hoje em dia. Isso. Ela é uma inteligência artificial que ela é muito boa por conhecimento médio. Perfeito. E assim, conhecimento médio de todas as coisas não é pouca coisa, Não é pouca muita coisa. Mas um especialista que está tentando pegar respostas mais profundas, normalmente vai encontrar muitos erros. Sim. Então, esse caminho da gente saber que a gente vai aprender, eu aprendo muito com a IA de vários assuntos diversos, de fato, mas saber também que tem aquele limite que a gente tem que superar. Então, confiar na gente mesmo também, sabe? Não, eu estou aprendendo. Deixa eu me apropriar desse conhecimento e ir até o fim. Nossa. Eu acho que tem muito esse processo, esse jogo, sabe? Perfeito. Apropriar-se e construir repertório. Sim. Usa a inteligência artificial para construir repertório. Isso é muito importante, né? Na vida como um todo. E para nós já caminharmos aqui para o fim do nosso bate-papo, que está passando tão rapidinho, gente. Tão gostoso conversar com vocês. Professora Ana, nós falamos da construção desse caminho de aprendizagem no uso da IA. E como que é a escrita com a IA? Como que eu posso me comunicar com essa IA de forma diferente, falando de mulheres na tecnologia e como que ela pode usar essas ferramentas que estão dadas a seu favor? Eu trabalho, na verdade, até a escrita acadêmica, né? Isso eu trabalho bastante com os meus alunos. A estruturação da escrita, sabe o que eu percebo? E não é nenhum problema da IA, é um problema que eu tenho percebido e eu quero que vocês depois compartilhem até esse pensamento. A gente parece que nunca teve uma estrutura de escrita estabelecida que fosse nossa. Sim. A gente sempre produziu uma redação para o vestibular. Ou a gente fez uma resposta para uma pergunta que o professor elaborou. Mas agora eu vou ter que escrever um texto meu para perguntar para ela alguma coisa. Então, eu tenho essa sensação, gente, que a gente vai ter que voltar uma casinha atrás para você descobrir que existe um processo de escrita seu. Perfeito. Que talvez você nem sabia que existia um processo que você não descobriu nem aprimorou. Eu tenho essa desconfiança, porque quando eu falo para os meus alunos que você pode escrever a questão eu vou usar na prova, eles não conseguem escrever uma questão para mim, sendo que você passou 10 anos da sua vida respondendo perguntas. Exato. Então, você entendeu? Então, assim, faz esse teste, eu sou professora, monta para mim 10 questões sobre esse assunto que eu vou fazer a prova para você. Eles travam. Porque eles aprenderam a responder perguntas. Nós aprendemos. Mas a gente não aprendeu a escrever. Então, o processo de escrita é um processo de descoberta. Com certeza. E aí vale a nossa oportunidade de descobrir isso. Então, na escrita, o que eu costumo dizer para elas é assim, vamos brincar. Brinca de escrever um poema, brinca de escrever alguma coisa, encontra rima no que você encontra, ou no que você escreve. Então, essa questão da escrita é um exercício. E começa do pouco, gente. Sim. Vamos começar do pouco. Então, assim, quando eu ensino para elas que existe um prompt, que nada mais é do que uma pergunta bem feitinha, uma conversa bem feita, e mulher conversa bem, ela começa a entender que existe. E você quer ver como eu ensino a escrever bem? Eu digo para elas assim, escreva o que você quer. Agora você pede para ela melhorar o que você precisa pedir para a IA. E aí ela vai lá e melhora, nem precisa chamar de prompt. Aí eu digo, você tá vendo? Você tinha que pedir uma imagem de um coelho brincando na floresta para ilustrar um livrinho. Você não sabe descrever, porque nunca descreveu. Pede para a IA te ajudar. Aí elas começam a ler e falam, nossa, professor, o que é isso aqui? Fotografia, não sei das quantas. Tá. Então, quando vai escrever, a gente tem que colocar umas coisas. A IA te ensinou coisas de escrita, que são elementos da escrita. Olha que oportunidade que a gente tem. Totalmente. Então, assim, eu vejo a escrita por isso aí. Última coisa que eu acho interessante, eu usei a palavra brincar.
Gente, nos meus cursos, eu tenho 100% de atenção em mim. É muito interessante, É verdade. porque eu tô dinâmica, ensinando todo mundo a brincar, todo mundo a descobrir. No final, eu paro e falo assim: vocês perceberam que vocês não pegaram no celular, que vocês estão saindo daqui agitadíssimos e que tudo que a gente quer quando a gente dá aula é que os alunos tivessem essa sensação que vocês tiveram? Com Perfeito. certeza. Onde é que nós perdemos essa sensação na nossa aula? E aí todo mundo sai assim, é verdade. Né? Então, assim, não sei se eu respondi o que você falou, mas para mim o processo de escrita pode ser uma descoberta com a IA. Perfeito. E vamos utilizar esse recurso a nosso favor, não é mesmo? Pessoal, eu vou começar aqui com as mensagens finais. Etel, por você. Claro, muito obrigada. Eu queria só trazer uma coisa bem rapidinha, porque eu estou acompanhando um pouco do chat. Excelente! E eu estou vendo vocês participando muito, interagindo muito. E assim, Adoro. claro que eu não posso falar de todos, mas eu só queria falar de 3 histórias que me chamaram a atenção. Primeiro, da Ana Sara, dizendo que esse é um tema muito importante, porque a gente precisa tirar o machismo de todas as áreas. Sim. O Sérgio, trazendo que é um tema importantíssimo, porque ele tem filha. Então, que isso que a gente lindo. constrói está construindo o caminho do futuro. Sim. E a história linda da Angelina, dizendo que ela sentiu na pele o julgamento por ser mulher e estudar mecânica nos anos 80, Uau. e depois estudar C+. Ela parou e hoje, aos 62 anos, ela busca o saber da tecnologia. Que linda. Então, assim, essa força que as mulheres têm, Sim. sabe? Essa força que todos nós temos, inclusive de apoiar as mulheres. Então, assim, a gente fala de mulheres na tecnologia, sim, nós estamos falando para você, mulher, mas também para que os homens sejam parte disso. Sim, totalmente. E ajudem a gente. Uhum. Mas olha, se eu posso deixar uma mensagem final, o que eu realmente gostaria de dizer é: não tenham medo de se expressar. Não tenham medo de falar o que vocês pensam. Nós, como mulheres, nós somos criadas muitas vezes pra gente ser boazinha, pra gente concordar, pra gente aceitar. A gente não se vê numa posição de liderança. Então, assim, vamos acreditar na gente mesmo, vamos se colocar para jogo, perder o medo do não, perder o medo de não dar certo e correr atrás dos nossos sonhos. Nós somos muito capazes. Como vocês estão trazendo, a gente como mulher tem também essa habilidade de ouvir, como a professora Ana disse. A gente tem isso muito bem desenvolvido, a gente tem empatia e tudo isso se torna diferencial para que a gente tenha uma visão diferente. E você que está aí do lado, você tem muito a construir, você tem muito a colaborar. Então, coloca a sua voz, constrói, que com certeza muita coisa bacana vai acontecer. Nossa, que delícia de mensagem. Eu me divirto, né, nesses painéis, gente, de verdade. E não é pouco isso tudo que nós estamos falando aqui. Talvez algumas pessoas já passaram desse nível, desse lugar. Mas, para as mulheres que estão começando em suas carreiras, isso é muito normal. Ou as mulheres que estão crescendo, elas também enfrentam essas barreiras. Então, a nossa mensagem aqui hoje é para você não ter medo. Na verdade, é deixar suas limitações, os seus medos aqui, ó, em segundo plano e falar: eu vou. Você perde quando você não faz, quando você deixa de fazer. Então, quer aprender mais? Usa as ferramentas que estão dadas. Meu recadinho antes, e agora eu passo para a professora Ana, seu recado final. Queria só agradecer, né? Quero encontrar a Etel pessoalmente aí, quando for, para a gente conversar. Ju, nós vamos conversar aqui Agora. essa semana. E aí é o seguinte, gente, a minha mensagem é o seguinte: se inspire e seja inspiração. Não tem outro caminho. Olha só, esses dias eu comecei assistindo Star Trek. E olha, eu sou uma mulher que trabalha com tecnologia há bastante tempo. Mas quando eu assisti a Capitã Janeway e eu me via no lugar daquela capitã, eu falei, cara, ela me inspirou de um tanto. Ficção é legal. Por isso que é importante ter mulheres nestes filmes, nestas posições que a gente precisa ver. Então, quando você assiste Capitão Janeway, que não existe nenhuma fala misógina, e ela comanda uma série de pessoas, e ela demonstra toda a expertise dela, eu disse assim, olha, eu tenho mais de 50, tá, gente? Eu disse assim, eu quero ser Capitã Janeway. Maravilhoso. Entendeu? Que pra mim, eu preciso de inspiração. Então, assim, ó, busca uma inspiração.
inspire os outros. Esse é o meu recado. Ai, que Incrível. delícia! Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam neste dia com o painel Formação de Talentos e agora Mulheres na Tecnologia, né? Se identificaram aqui com os nossos temas. Eu te convido também para participar amanhã, que nós vamos falar sobre o que é que você precisa continuar aprendendo, porque se você é profissional de TI, você nunca vai deixar de aprender. E o que é que as empresas querem que você aprenda para você ser contratado, para aumentar a sua empregabilidade. Então, amanhã, às 7 horas, nós teremos o primeiro painel e depois, às 8h40, nós iniciaremos o segundo painel. Fica com a gente e até amanhã. Um abraço, um beijo e até mais.